Tá gravando. Então fala, rapaziada. Mais um videozinho pro canal. Dessa vez falando sobre o Brasil Colônia, parte 1. Pegando a questão de descobrimento ali e os nativos, né? Os índios, tal, os índios. Leitura do texto aqui pra gente ser bem sucinto e objetivamente falando. Brasil Colonial 1, leitura lá, ó. Logo aqui embaixo aqui, ó. Os portugueses chegaram ao que hoje chamamos de Brasil em abril de 1500. 1500 é uma das datas mais famosas que tem aí na nossa história, né, gente? E assim como os espanhóis, os portugueses encontraram pessoas vivendo nas terras descobertas. Os espanhóis lá mais para cima um pouco, na região da América Central, ali no Caribe, com Cristóvão Colombo, que chegou ali em 1492, outra data famosa, 1492, descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em nome da Espanha, né? Cristóvão Colombo também encontrou os tais índios ali naquela terra ali. E os portugueses mais para baixo, que hoje a gente chama de Brasil, também encontraram os tal dos índios. Então, aí continuando a leitura aí, logo aqui. Então é interessante considerar que até 1517 a maioria das pessoas ainda pensava que o Novo Mundo era parte da Ásia. O continente americano era uma grande novidade, né, rapaziada? O mundo, segundo uma visão eurocêntrica assim, dos europeus da época, né, era a Europa, a África e a Ásia. Ninguém sabia da existência da América ainda. Pelo menos até 1517 eles haviam descoberto a América, mas não sabiam que havia descoberto um novo continente, né? Aí foi a partir aqui, ó. Então foi a partir de um texto publicado por Américo Vespúcio, se não me engano, da Itália. Esqueci que estado italiano, que antes não existia propriamente um país chamado Itália, né? Não, mas enfim, Américo Vespúcio, que passou-se a ter, a partir dos trabalhos publicados por Américo Vespúcio, que passou-se a ter consciência de que se tratava de um novo continente, o qual passou-se a chamar-se América, em reconhecimento aos trabalhos de Vespúcio, que havia realizado viagens às novas terras. Então, Américo Vespúcio andou aqui no continente americano, percebeu que não era parte da Ásia, ele voltou para a Europa e aí se popularizou, né, a ideia de que se tratava de um novo continente, e daí se chamasse América. O termo índio é a expressão de um equívoco, de um engano, né? Pois na realidade Colombo não estava na Índia, como havia pensado. Foi Colombo que chamou os habitantes que havia descoberto de índios, já que moravam na Índia, né? Na Índia eram os índios. Então o fato é que no Brasil também haviam os tais índios. Chama-se índios os povos pré-colombianos, não só os da América do Sul, mas também ali os astecas, os maias, os índios lá da América do Norte também. Todos eles são índios, né, de modo genérico. Mas esses índios eram, como você deve saber ou imaginar, bem diferentes entre si. Só que alguns anos depois é que se irá reconhecer a diversidade dos povos das Américas. Pena que essa percepção desses outros não vem acompanhada de um verdadeiro respeito e vontade de diálogo. Os portugueses não estavam mais preocupados mesmo em expandir a fé cristã, e como perceberam que os índios aqui não tinham um Deus único, ou uma coisa tipo um Cristo tal, então eles eram vistos como pessoas a serem convertidas, independente de sua cultura, de sua religião anterior tal, sem diálogo, né? Se bem que esse diálogo não era muito fácil, ou mesmo desejável pelos conquistadores no contexto do século XV e XVI, época da expansão marítima europeia. Então, a expansão marítima europeia é uma expansão de caráter econômico, né? Uma nova rota para as Índias, para fazer o comércio das especiarias, sem falar de cana-de-açúcar, que era uma coisa que valia muito dinheiro na Europa, né? Um comerciante de cana-de-açúcar de açúcar na Europa era um camarada normalmente que ganhava muito dinheiro, era rico. Então a expansão marítima europeia tinha esse caráter econômico, mas também tinha esse caráter cultural, religioso, né?
Não à toa, Pedro Álvares Cabral chamou a região, né, de Terra de Santa Cruz, para definir a vinculação das novas posses à cristandade. A cruz de Cristo lá é símbolo do cristianismo, né? E um cristianismo católico, diga-se de passagem. Tá aqui, ó. Então, outros nomes como São Vicente, Bahia de Todos os Santos, São Paulo, etc. também expressam esse caráter de cruzada que ainda estava presente na conquista do Novo Mundo. As cruzadas, aquelas expedições que os cristãos faziam na Europa, né, para partir em direção ali à região do Oriente Médio, ali, Jerusalém, para lutar contra os infiéis naquela região lá, os muçulmanos, né? Então, as cruzadas eram guerras religiosas, não só religiosas. Então, esse espírito cruzadista que fez os europeus irem lutar contra os infiéis no Oriente Médio também era um espírito que estava presente na expansão marítima europeia, tal. E continuando a leitura, e é claro que não eram estes nomes, os nomes que os portugueses davam a essas terras eram completamente diferentes do que os nomes que os índios haviam dado a essas terras, né, rapaziada? Aí a leitura, continuando aqui, ó. Aliás, fazia parte da estratégia da conquista fazer esquecer tudo que poderia denotar algum direito legítimo dos nativos sobre a terra. Então, dar nome é uma estratégia de conquista, de dominação. Se você não dá um nome, dá a impressão que você não conhece, que você não tem algum tipo de controle, né? Então, a primeira coisa que se deve fazer, então, no caso dos europeus aí, é dar o nome à terra e apagar a memória dos indígenas. Apesar de que em muitos locais aí nós temos nome indígena, de origem indígena. Por exemplo, aqui perto, que é Araruama. Araruama é uma palavra de origem indígena, que, se não me engano, quer dizer terra das araras. Então, continuando a leitura aí, a frota que descobriu o Brasil, comandada por Cabral, havia parado no litoral da Bahia, por acaso, após uma tempestade que havia desviado a rota. Todo mundo sabe, né, rapaziada? Estava em direção às Índias, descendo pelo litoral africano, ia descer até cruzar o cabo lá, que esqueci o nome, e chegar às Índias. Mas aí, Pedro Álvares Cabral veio parar no Brasil. O local onde haviam chegado foi batizado de Porto Seguro, onde foi celebrada uma missa no domingo de Páscoa, de 26 de abril de 1500. Aí realizaram uma segunda missa, em 1º de maio, fincando no território uma cruz de madeira com as insígnias do rei Dom Manuel. A cruz de madeira, a cruz de Cristo, né, é símbolo máximo do cristianismo. Então, já o território foi chamado primeiramente de Ilha de Santa Cruz, pois pensaram ser uma ilha, né, como havia dito, ninguém tinha muita consciência ainda das extensões daquela terra, se era ilha, se era Ásia, se era de repente um novo continente, né? Mas aí eles perceberam que não era uma ilha e mudaram o nome para a Terra de Santa Cruz, como mencionado anteriormente. Mas o nome que iria ficar é Brasil. Outra coisa muito manjada também aí, né, que Brasil é referência à madeira de cor vermelha chamada pau-brasil e tal. Então, os que nasciam na colônia eram chamados de brasilienses. Existiam os brasileiros, mas quem eram os brasileiros? O brasileiro era aquelas pessoas que lidavam com o trato do pau-brasil, faziam comércio com o pau-brasil e tal. Tomar uma águazinha rápido. Então, os nativos. Havia, e há até hoje, diferentes grupos de indígenas habitando o Brasil, que falavam línguas diferentes e tinham hábitos culturais próprios. Cada grupo desse aí tinha seu próprio hábito cultural, né? Apesar de que em alguns aspectos eles eram todos parecidos. Pelo menos de um tronco linguístico, por exemplo, os tupis, né? As diferentes línguas poderiam ser reunidas em 4 grandes famílias, chamadas troncos linguísticos. Então, havia o tronco tupi, o G, o macro G, Então, dentro da família tupi, por exemplo, tínhamos os tupinambás, os tupiniquins, os tamoios, os caetés, os tabajaras, etc. Cada um é como se fosse um dialeto desse grande tronco linguístico tupi, né? Assim como tem um latim,
né? É como se o latim fosse um tronco linguístico. Aí o latim vai dar origem ao espanhol, né? Ao português, ao francês, ao italiano e tal. É tipo isso aí. Então, os tupis guaranis predominavam no litoral do Brasil. Já os geis predominavam no interior, mais afastado do litoral. Então, é claro, evidentemente, que os portugueses deram de cara logo aqui com os tupis, né? Então, os tupis guaranis viviam em aldeias e eram semidômades, ou seja, vez por outra deslocavam-se, mudavam de lugar, de moradia. Normalmente para superar uma situação desfavorável, o soluço arrumado, superar uma situação desfavorável, como a carência de alimentos ou a morte de um chefe. Então, as aldeias mudavam de lugar não só porque faltava alimento ou escassez de água, qualquer coisa do tipo, caça, mas também por conta da morte de um líder, de um grande líder e tal, né? Os índios não tinham um estado, não tinham um governo, mas tinham lá suas lideranças e tal. Então, quando encontravam um local com boa condição de vida, estabeleciam suas aldeias. Uma aldeia tupi tinha, em média, 7 malocas, às vezes menos, em alguns casos até 8 ou 9, né, dependendo. Mas uma média de 6, 7. Então, cada maloca era uma grande moradia feita de palha, talos de madeira e folhas de palmeira, né? Eu acho que botei nenhuma imagem de uma moradia indígena aqui não. Só pesquisar na internet vocês acham. Então, em cada maloca viviam entre 10 e 80 famílias, o que poderia chegar a cerca de 600 habitantes em uma única maloca. Então, nesse casarão, né, de palha, de palmeira e tal, onde morava cerca de 600 habitantes. Quer dizer, na verdade, a maioria das vezes era menos, né? 600 habitantes assim era o máximo que se poderia chegar. Na média aí tinha a coisa de 100, 150 habitantes por maloca. Multiplicado por 6, 7 malocas, gente pra caramba, né? Então, as malocas não tinham divisão de cômodos. Era um espaço único, né? Um vãozão. Com a abertura de ambos os lados e algumas janelas, vou botar assim. Não tinha uma porta que fechava e tal. Apesar de que a aldeia era circulada, era rodeada com uma espécie de muro feito de madeira e tal, para se proteger em caso de guerra, né? E também de animais selvagens. Então, as malocas não tinham divisão de cômodos, ainda que cada família tivesse seu espaço. Também não era uma bagunça total, né? Então, a privacidade, tal como a conhecemos, não era uma prática entre eles. Uma família tupi era formada pelo chefe, suas esposas e filhos, outros parentes e até prisioneiros de guerra. Era uma família grande, né? Diferente da nossa aqui, ó. A nossa basicamente é pai, mãe e filho. A família mononuclear que se fala, né? Então, os tupis dormiam em redes no interior da maloca. No interior da maloca também as mulheres preparavam os alimentos, teciam as redes e outros utensílios, cestos e tal, né? Além de cuidar das crianças. Também a agricultura era uma atividade fundamentalmente feminina. Interessante comentar que os portugueses diziam que os índios eram preguiçosos por se recusar a trabalhar nas roças portuguesas. Mas não ocorreu aos portugueses que eles não se recusavam a trabalhar, mas sim assumiram uma atividade reservada às mulheres. Então, os portugueses queriam botar os índios para trabalhar ali na agricultura, no cultivo, né? Só que os índios não se recusavam. Não só para não se submeter aos portugueses, mas também porque eles não queriam desempenhar uma atividade que era essencialmente feminina, né? Os portugueses, com a sua visão míope, preconceituosa, falaram que aquilo era, na verdade, preguiça, que os índios eram vagabundos, doideira. Então, os homens se orgulhavam de sua bravura guerreira, mas também desempenhavam com presteza a atividade da pesca e da caça, além de serem eles responsáveis por abrir clareiras por meio de queimadas para o estabelecimento da aldeia ou para a agricultura. Então os índios já lá botavam fogo na mata, abriam a clareira ali, aí a própria cinza ali já servia de adubo e tal, e eles cultivavam os alimentos deles ali.
Então os índios plantavam o quê? Batata doce, milho, amendoim, etc. Mas cultivavam predominantemente mandioca, a partir da qual criaram algumas receitas que fazem parte da nossa culinária até hoje, né? Então, da raiz da mandioca as mulheres preparavam o tal do cauim. É uma bebida alcoólica consumida em rituais coletivos. Essa bebida alcoólica também era produzida a partir do milho, de outros vegetais, né? Mas o mais comum era essa bebida alcoólica feita da raiz da mandioca, preparada pelas mulheres. Então, era uma bebida carregada de simbolismos relacionada à celebração dos guerreiros e ancestrais do grupo. Então, entre os portugueses e os indígenas havia profundas diferenças culturais. O costume dos nativos chocaram os europeus, que os viam muito ainda a partir de valores medievais, como eu havia dito anteriormente, né? E a Europa medieval é basicamente uma Europa cristã, né? Então, os portugueses tomavam os índios, ora por seres marcados por uma inocência paradisíaca, né? Conhecido o pecado, né? Então, a inocência paradisíaca é referente ao paraíso, né? Mas também os portugueses, ora, viam eles marcados pela inocência paradisíaca, mas também marcados pelo pecado, vícios e tentações. A própria terra, abundante que era comparada ao paraíso. Ou seja, era como se os europeus olhassem esse novo continente aqui com óculos medievais, né? Apesar da modernidade. Então, a própria terra abundante que era comparada ao paraíso. Mas pelo calor do verão, os insetos e hábitos bárbaros dos nativos, alguns portugueses também diziam que aqui era o verdadeiro purgatório. Então, os portugueses condenaram a nudez, as práticas sexuais, a organização comunitária e os costumes dos índios. Nada havia de cristão nessas práticas indígenas, né? Então os portugueses não poderiam aceitar, nem reconhecer, nem respeitar, apenas condenar. Afinal, os portugueses eram detentores da fé, da verdadeira fé, da verdade revelada, que estava na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, é por isso que eu disse lá em cima lá que o diálogo era bem difícil. Então, daí os portugueses tomaram como missão ensinar-lhes a verdadeira fé. Assim, pode-se dizer que o cristianismo trazido pelos europeus era imposto aos índios como um modo de salvar-lhes as almas, né? Os portugueses estavam querendo salvar as almas dos índios, mas o cristianismo também funcionou como um modo de subjugar esses índios, né? Subjugar os seus corpos, salvar a alma e subjugar os corpos, tornando-os mais dóceis, de modo a facilitar a exploração desse novo mundo e também explorar a mão de obra dos próprios habitantes da Terra. Então, aí tem esse textozinho aqui que tá aqui a referência bibliográfica aqui embaixo, referência bibliográfica aqui que eu tirei da revista de história. Vamos dar uma lidazinha aqui rapidinho que é interessante, falando sobre essa divergência cultural entre os portugueses e os nativos da terra, né? Então, a leitura lá, a moral sexual católica tinha como traços fundamentais o tabu da nudez, os índios andavam nus, da monogamia, os portugueses só aceitavam o casamento entre um homem e uma mulher, e o casamento era indissolúvel. Já os índios tinham um índio poderia ter várias esposas, né? A indissolubilidade do matrimônio sob o comando do patriarca, né? Era o marido aí que era o frente, pré-nupcial, você tinha que se casar virgem, né? E o forte condenação da homossexualidade e do travestismo. Claro, isso aí não é nenhuma novidade, né? Até hoje os católicos têm um problema sério com a homossexualidade. Então, de forma oportunista, tolerava-se o pecado mortal da prostituição. Então, os católicos condenavam tudo isso, mas toleravam a prostituição, que seria um mal necessário para garantir a pureza das donzelas casadoras. Ou seja, para os homens seduzir as donzelas, que deveriam casar virgens,
Havia as prostitutas, né? Para quebrar um galho, vamos dizer assim. Tomavam um gole. Para garantir as donzelas da coisa. Na contramão da moral tão rígida, as culturas sexuais dos indígenas e africanos escravizados lidavam tranquilamente com a nudez. Praticavam a poligamia generalizada e os tabus escandalosos do incesto para os cristãos. Ou seja, eles eram bem mais permissivos, né? A sexualidade para eles não era objeto de uma moral tão rígida como era para os católicos. Então, além disso, conviviam pacificamente com o praticantes do homoerotismo, do travestismo, tanto masculino quanto feminino. A questão da homossexualidade aí, e o travestismo era mais bem aceita entre os indígenas, né? Não entre todos os povos indígenas desigualmente, porque havia diferença entre eles, assim como não igualmente entre os povos africanos também. Os africanos também eram marcados pela diversidade. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Então, os tupinambás, vai bater indo para o espaço, mas vai dar tempo. Então, os tupinambás são tão luxuriosos, entre aspas aí, então, os tupinambás são tão luxuriosos, tão lado de luxúria que não cometam, os quais, sendo de muito pouca idade, têm encontro com mulheres, ou seja, os moleques lá começavam a vida sexual bem novinho, né? E em conversação não sabem falar senão nessas sujidades, uma palavra aí que eu tô por fora, hein? Que cometem a cada hora. São muito afeiçoados ao pecado nefando da homossexualidade, entre os quais, se não tem por afronta, o que serve de macho se tem por valente, e contam estas bestialidades por proeza. Ou seja, no caso, numa relação homossexual ali, o pá que faz o papel ativo, né, se gaba inclusive nesse sentido aí de sua valência, de sua eita ferro, esqueci a palavra, enfim, de sua valentia e de sua macheza. Eu esqueci a palavra, mas está valendo, né? Interessante o texto aí, aí que tem um textozinho aqui para a molecada ler, espero que eles leiam, que vocês leiam no caso aí, um textozinho que fala sobre o canibalismo, é a hora, é a noite 24. Canibalismo, ou seja, a prática de comer carne humana, né? É muito conhecido as práticas canibalísticas dos tupinambás, relatado por viajantes franceses, viajantes europeus que vieram aqui, tá? Só que os tupinambás não comiam carne humana à toa, né? Deu fome, vão comer um cara ali. Não, tinha um ritual, tinha um contexto religioso e tal. Era uma forma de marcar a identidade do grupo. É o que está dizendo um texto aqui, ó. E o canibalismo, que era visto como era pretexto para escravizar esses bárbaros. Mas aqui o texto relativiza isso, ó. Fala que os africanos também praticavam canibalismo. Os próprios europeus também praticaram canibalismo. Ele dá um exemplo aqui, o dia de São Bartolomeu, a noite de São Bartolomeu, onde protestantes católicos entraram em contenda lá na França, isso. Aí terminou com os católicos comendo carne humana dos protestantes. 1572, se não me engano. Cadê? Tem a data aqui, ó. O dia de São Bartolomeu, 1572, quando na Europa lá os europeus praticaram canibalismo. Tudo por conta de guerra religiosa, né, entre protestantes e católicos. Fechar que já está chegando quase meia hora, né? Então, essa aí, ó, vou ampliar aqui para a gente ver direitinho. Uma representação aqui da chegada de Pedro Alves Cabral na região ali da Bahia, Porto Seguro, uma pintura de Oscar Pereira da Silva. Tá? Os primeiros indígenas com os quais os portugueses tiveram contato foram os tupiniquins. Estão eles aqui, ó, olhando com certa curiosidade lá esses habitantes estranhos que estão chegando do alto mar, né? Então os tupiniquins tinham uma lenda lá, um mito, que era da Terra Sem Males, que ficava a leste, né? Então os
tupis, eles viviam no litoral aqui, mais próximo do leste, né? E eles tinham um relato lá de que havia um grupo de tupiniquins que havia alcançado a terra sem males e haviam ascendido ao status de deuses, né? Porque entre os humanos e os deuses não há essa diferença radical, é como se fosse etapas, fases. Então, quando os europeus chegaram, os índios puderam pensar de repente, no primeiro momento, é difícil saber, né? Porque os portugueses não tinham muita preocupação com o que os índios pensavam, então é difícil saber o que eles pensavam, que de repente esse como se fosse alguns antepassados, as próprias Américas aqui, que haviam alcançado esse status de Deus, então haviam chegado aqui, né, já diferenciados e tal. Inclusive os índios viam os europeus não como deuses, mas como gente mais próxima ao status de divinos, com as quais eles poderiam também se aliar, né? Ou seja, os índios também tinham as suas estratégias com relação aos portugueses, né? Só abrindo um parênteses aqui, senão a bateria vai acabar também, né? Os índios muitas vezes permitiam que as mulheres frequentassem as casas, né, dos portugueses. Os portugueses achavam que as índias eram muito oferecidas e tal, mas não é que as índias eram oferecidas, é que o casamento entre os índios era uma forma de aliança. Então os índios meio que ofereciam algumas mulheres portugueses, né, uma estratégia de se aproximar dos portugueses e dos próprios índios, a partir dessa aliança com os portugueses, se tornarem mais fortes, parecerem mais fortes frente aos seus inimigos, outros tribos indígenas, né? Então os índios não eram só manipulados e tal, passivos nessa história, eles também tinham suas malandragens, vamos botar assim, né? Então aqui uma pintura de Albert Eichhout, sei lá como é que se pronuncia isso, acho que é da Nova Zelândia o cara, uma pintura do século XVII, representando o índio tupi. O arco e as flechas eram usados na caça e na guerra. Outra coisa manjada também, que com relação aos índios, é esse lance aí do arco e flecha, né? É isso aí, rapaziada, 27 minutos. É só um golezinho mesmo do que pode ser dito. Espero continuar aí por outros vídeos. Se gostou,